Eu tenho notado que vocês estão com alguma dificuldade em fazer intervenção e dificuldade que não era mais para estar acontecendo, tá, com vocês. Eu queria, se vocês puderem, vocês podem ir direto na página, então acompanhar aqui comigo, tá, pela tela, para ficar mais fácil para vocês. Eu vou na página lá, tá? Se quiserem falar alguma coisa, é só desbloquear ou desmutar o microfone e falar. Porque, como eu falei para vocês, a intervenção é a parte mais fácil da redação para fazer, a única parte matemática, vamos dizer, né? Que você tem a formulinha para fazer, e você, a partir do momento que você sabe a fórmula e você pratica, não tem como você tirar menos do que 140 na intervenção. Na verdade, menos de 160, né? Então, a intervenção é você sabendo, decorando os agentes lá que a gente vai conversar daqui a pouquinho, vocês conseguem, até mesmo uma redação que não seja excepcional, tirar 200. Né? É a mesma coisa do C2, o critério que fala sobre você escrever sobre o assunto proposto. Se você escreve sobre o assunto proposto, mesmo que não seja uma redação magnífica, você tira 200. Então, só nesses dois critérios são 400 pontos que vocês já têm só por saber fazer o critério, só para não sair no tema e fazer a intervenção de maneira tranquila, simples, mas com todos os elementos básicos, né? Então eu vou revisar com vocês aqui desde o início, né? O que é, eu fiz um resuminho aqui. Aí, inclusive são slides não, né? É um texto que eu já tinha passado na aula do ano passado, a Júlia acho que fez comigo, acho que você também, na Raquel. Já devem ter visto isso, mas a gente vai revisar. E no final eu quero fazer um exercício aqui com vocês ainda nessa aula sobre intervenção, tá? A gente vai discutir dois temas de maneira rápida, e aí eu quero que vocês façam a intervenção, só a intervenção, não a redação, agora aqui me mandem, para a gente entender um pouco essa questão das regrinhas dela, né? E o famoso quem, onde, como e a justificativa. Tá? Então, deixa eu voltar aqui desde o início, né, a partir do texto. Então, a primeira coisa que a gente desmistifica é aquilo de que intervenção é a solução do problema. Né? Isso é muito importante vocês, né, entenderem. Inclusive, eu já vi até professor falando bobagem de que a proposta de intervenção ela é a solução do problema. Não. Inclusive, o próprio manual do MEC fala isso, do INEP. A proposta de intervenção é a maneira de você atenuar aquele problema. Porque a temática do Enem, ela é sempre problemas relevantes, sociais, ligados ao Brasil, né? Sociais de maneira geral, né? Então, você não é um cientista político, você não é um estudioso que vai numa redação de 30 linhas, com 5 linhas para intervenção, resolver aquele problema, não. Mas você vai citar ideias que você pode ter, né, que possam atenuar, que possam melhorar aquele problema. Então, a primeira regrinha é aquela, né? Tem em mente que você não precisa resolver o problema, mas você tem que mostrar formas de combatê-lo, né, de diminuir, de atenuar. O segundo é outra coisa também que muita gente confunde, né? Não é confunde, vai para um caminho diferente. A proposta de intervenção não precisa ser inédita. Então, o que é isso? Às vezes a gente fica, puxa, eu quero escrever algo assim que jamais foi tentado, jamais foi pensado, e aí vocês se perdem. Por quê? Quando você propõe uma coisa inédita, muitas vezes ela não é viável. Então, às vezes, a ideia que você acha sensacional, se você parar para pensar racionalmente, financeiramente não tem como o governo aplicar, né? Ou os outros agentes, fica muito caro, né? Não tem como, né? Tudo é muito importante não ter essa ideia da viabilidade, tem que vir dinheiro de algum lugar. Então, não adianta nada a gente ter uma ideia mirabolante para acabar a fome no Brasil e colocar, para fazer isso, vamos aumentar em 5%, vamos criar uma CPMF de 5%. A sociedade não vai aceitar isso, né? Então, essa questão de viabilidade é importante e a proposta não precisa ser inédita. Vocês podem pegar coisas que já estão sendo feitas ou que já foram feitas no passado e que funcionam. É só pedir para ampliar, né? Um exemplo clássico que até que vocês citaram naquela redação da moradia, quando vocês citaram programas similares ao Minha Casa Minha Vida, né? Começou, é um programa que já existe há décadas, cada governo só muda o nome dele, né? Troca o governo, eles mudam e funciona, né? Só que ele não é ampliado. Então, essa é uma ideia bem interessante de intervenção, não inédita, que funcionou, mas que pode ser melhorado, que pode ser ampliado, tá? Então, isso. Então, muitas vezes deixa eu só voltar lá. Olá, Iago, tudo bom? Muitas vezes são ideias que já existem, aliás, na maioria das vezes, né, e que vocês podem apenas citar, tá? Segundo, aquela questão da solução. Não apresente apenas uma ação. Na verdade, se for uma ideia muito bem concatenada, até pode. Eu vou mostrar para vocês depois, acho que uma das redações aqui ela tem uma ideia, mas o ideal são 2, não mais que isso também. Já falei isso, né? Porque se você cita mais de 2 ideias de intervenção, você vai perder muito tempo na redação,
para explicar aquilo lá, para colocar, para justificar também, né? Então, e aí você perde nos outros critérios, você deixa talvez de argumentar melhor, então duas é o ideal, tá? Isso é importante a gente ter em mente isso. Duas ideias ou uma muito bem concatenada, né? E se você colocar duas, você precisa ligar, conectar uma a outra. Daqui a pouco eu vou mostrar os exemplos de como fazer isso também, tá? E como eu falei, não cite mais de 3 para cima, porque você não vai ter tempo de explicar, elas vão ficar incompletas, e mesmo que sejam ideias interessantes, você não vai conseguir explicá-las de maneira adequada e você vai perder pontos em vez de ganhar. Tá? Então, esse um outro aspecto importante. O D que está ligado também ao A, né? Você precisa mostrar, deixar de maneira clara que sua proposta vai atenuar o problema. Então não adianta você ter uma ideia linda se na prática lá você não explicar pro corretor que ela vai atenuar o problema. Então muitas vezes na nossa cabeça tá claro que aquilo lá é maravilhoso, tal, mas na hora de passar papel fica incompleto. Eu já vi isso muito em relações de vocês, aliás de quase todos vocês. Eu percebo que vocês têm ideias boas, mas vocês não conseguem explicá-las de maneira adequada no raciocínio, no desenvolvimento e também na intervenção. Eu já vi muitas ideias interessantíssimas de vocês que vocês não souberam explicá-las na intervenção. Tá? Então é isso, você precisa mostrar de maneira clara que a ideia de vocês ela vai atenuar o problema. Deixa eu só voltar lá um pouquinho, até aqui tranquilo, né? Vamos lá. O E, né, mostrar os agentes, quem, né, essa vocês já estão melhorando bastante, essa parte era mais importante até para as meninas que entraram depois do Fundo 2, né, pena que elas não estão na aula de hoje, a parte mais é o erro clássico, aqui se você não deixar claro que é um agente, de cara você já perde no mínimo 40 pontos, aliás mais do que isso, né, eu costumo dar 80, então o famoso quem, né, quem vai ser responsável por implementar a intervenção de vocês. Jamais generalize, não coloquem o governo, já falei para vocês, né? A não ser que vocês coloquem governo com G maiúsculo, aí dá a entender que é poder público federal, aí tudo bem, né? Nós precisamos fazer, não falo nós quem? População, né? Para você está claro, para o corretor não, né? O Brasil, quem no Brasil, né? Então escreva de maneira clara os agentes responsáveis, né? Então quem são esses agentes? Eu coloquei alguns para vocês aí. Governo com G maiúsculo. Fica claro que é o poder público federal, mas é importante você detalhar também. Então coloque, né? O governo federal com a ajuda do estadual e do municipal, deixe claro quem é, né? Se você puder, defina também quem dentro do governo. Então vamos supor que seja uma redação sobre educação. Coloque lá o governo federal através do Ministério da Educação e Cultura, do Ministério da Educação do MEC, fica melhor ainda. Você definiu que é o governo federal, já colocou quem é o ministério. Você pode colocar até mais do que um, tá? Junto lá nisso daí. Quem mais são os agentes, né? Não são apenas os entes públicos, a própria família, né? As famílias das pessoas, os estudantes, as escolas, as universidades, inclusive esse texto aqui, escolas e universidades, tá? É muito comum, vocês vão usar isso aqui em mais da metade da intervenção, tá? Guardem isso aqui. Comunidades específicas, comunidades ligadas àquele problema em específico, ONGs, organizações não governamentais, né? Então elas estão muito mal faladas hoje em dia, mas as ONGs são, quando usadas de maneira adequada, são importantes. Vocês têm exemplos de ONGs muito ativos. Agora, por exemplo, na questão das queimadas, vocês estão vendo a Fundação Chico Mendes, ela é uma ONG, né, antiga, e é ela que está combatendo com o dinheiro do poder público, claro, né? É ela que está combatendo a queimada no Pantanal, é ela que eu vi outro dia, essa semana, aliás, um vídeo dos aviões, lá, uma ONG muito bem aparelhada, né? Então, quando puder você citar as ONGs, ou até, se for o caso, uma ONG específica, não deve cair, mas vai que, né? A questão das queimadas, se um dia cai no Enem, né? Como melhorar, como combater, até porque agora ganhou um período nacional. O Enem desse ano já está pronto, mas já pensou? Às vezes o pessoal, quando fez o Enem 3, 4 meses atrás, teve a ideia, as queimadas são problemas crônicos, vamos colocar, às vezes cai uma redação sobre queimadas, citem as ONGs, vocês podem citar a questão até do que está acontecendo agora aqui, da Fundação Chico Mendes, tá? Desculpa, Chico Mendes não, o ICMBio, né, está ajudando o Chico Mendes, né, está ajudando o poder público nisso. Então é um exemplo clássico essa questão de assuntos de queimadas, né, para combater. Vocês podem citar também assistentes sociais, outras profissões específicas, psicólogos, conselhos federais, Conselho Federal de Psicologia, para regulamentar alguma coisa, até conselhos regionais, né? Então, essa questão do quem, ela é ampla.
né? Mas é importante sempre ter alguém do governo, do poder público, tá, ligado, federal, municipal, estadual, com a ajuda de outras, de ONGs, de famílias, de estudantes, de escolas também, de universidades. Tá? Então, aqui vocês não podem errar, gente, no quem. Tá? Vocês já estão errando um pouco, né? Deixa eu até ver se entrou mais alguém aqui. Não, né? Então, vocês que já estão no terceiro ano estão errando um pouco. Agora, o pessoal mais antigo até tem uma desculpa. Vocês não têm mais essa desculpa, tá? Interligar os agentes, que eu falei, né? Então, um exemplo clássico, a proposta pode ser realizada pelo MEC com o apoio de escolas e universidades, além de estudantes voluntários. Olha só, nessa intervenção, numa suposta sobre educação, você citou o MEC, né, o governo federal, você pode ir até mais amplo, você pode ir o governo federal, através do MEC, com o apoio de escolas e universidades, além de estudantes voluntários. Só nessa uma linha e meia aqui, tua intervenção já foi para 160, praticamente, né? Faltou só o onde a justificativa, mas já mostra para o corretor que você sabe quem são os agentes, se você cita e interliga os agentes, né? Onde também é importante, tá? Onde essa ação vai acontecer, tá? Não é obrigatório, às vezes não tem necessidade, mas quando você puder, coloque, né? Então, aí eu até escrevi aqui como exemplo, se a sua intervenção for numa legislação específica, você vai sugerir criar uma lei, ou melhorar uma lei, ou ampliar uma lei, até no exercício que eu vou dar para vocês para a próxima aula, na redação que eu já selecionei, eu vou voltar a citar a questão da violência doméstica, que é outro tema que voltou à moda, né? E aí é um tema que vocês podem citar a questão de aperfeiçoar a legislação, né? No de hoje também tem um assunto que dá para você aperfeiçoar, né? Então, por exemplo, você não precisa, nesse caso aqui, mencionar o local onde ela vai se aplicar, porque vai estar implícito, que a legislação, ela tem abrangência nacional, né? Mas se der, então, é importante você citar. Então, a escola, olha aqui só, ela é o agente e também o local, tá? Então, por exemplo, palestras, que vocês usam muito isso como justificativas, né? Como ideias de intervenção. Então, vamos supor, né, você tem uma intervenção, você quer falar a realização de palestras pelo poder público com o apoio do MEC em escolas e universidades públicas e privadas do Brasil. Tá? Você tá citando a escola que virou onde, né? Não virou só o agente, tá? Praças públicas também, então essas praças públicas, ela entrou muito na questão desse último aqui do cinema, né? Inclusive teve uma redação nota 1000 que eu vi, que estava sobre isso, eles falavam sobre realização de sessões em praças públicas, né? Gratuitas para estimular o cinema entre as pessoas, então é isso, tá? O onde também, quando possível, é importante, tá? Ele não é obrigatório quando se subentende, tá? Que vai ser uma abrangência nacional. Tá aqui tranquilo, né? Ótimo, deixa eu voltar lá. A viabilidade, aqui vocês têm pecado, eu tenho tirado pontos de vocês nas redações que vocês têm me enviado, tá? Então vocês têm mandado propostas até boas, mas que não são viáveis, né? Então, o que é viabilidade? É aquela questão da aplicabilidade, ela precisa ser, ela tem que ser uma proposta que ela possa ser executada, tá? Ela tem que ser viável economicamente, principalmente, e de fácil operacionalização. Então, vou dar um outro exemplo prático. A questão da educação, vamos supor que caia um assunto ligado à baixa qualificação dos professores no Brasil, tá? E aí você cita, mas obrigar as universidades as escolas, sei lá, universidades, a contratar no mínimo metade de mestres doutores. Ótimo, tá? Excelente, para o Sul e para o Sudeste. Agora, numa cidade interior aqui nossa, do Mato Grosso, numa cidade interior do Nordeste, será que isso é fácil? Será que vai ser fácil achar mestres e doutores lá para as escolas contratarem, para as universidades contratarem? Então, essa parte é importante. Por exemplo, vamos supor que nem universidades caia algo ligado à qualificação, melhorar a qualificação dos professores, como melhorar isso. Aí vocês têm essa ideia, contratar mais mestres e doutores. Não há mestres e doutores suficientes no Brasil hoje para a demanda toda. Em escolas principalmente, tá? Melhorou um pouco ao longo dos anos, mas ainda há uma carência muito grande, em especial nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Então, é uma ideia, por exemplo, uma intervenção que pode ser aplicável no Sul e Sudeste, mas não no resto do Brasil, tá? Então, isso, a questão da viabilidade econômica e de fácil operacionalização. Então, a ideia tem que ser viável economicamente. Não evitem situações do tipo, para fazer isso,
pode-se criar uma CPMF ou pode-se criar um imposto cobrando 5%. Vocês estão vendo aí a dificuldade que é para os governos, de maneira geral, aumentarem alíquotas de impostos. Nós já estamos saturados disso. O Brasil acho que é o país que mais taxa, acho que atrás só a Turquia, não me lembro se já passou, tá? A questão do empresariado, a pessoa física também, né? Então, evitem justificativas, evitem na questão da viabilidade que cria impostos, tá? Tentem usar a criatividade por um outro lado, tá? Por alguma outra linha. Tá aqui tranquilo. Tá? Vamos lá. O que mais? A justificativa, você pegar aquilo que eu falei já antes, você precisa explicar a sua argumentação de forma sucinta, não adianta ter a ideia ótima, explique a ideia. E você tem que ser, essa palavra que é importante, sucinto. Tá? Não demore mais do que 2 linhas para explicar a tua ideia. Tá? Não basta apenas mencionar os agentes, né? Acrescente pelo menos uma frase que explique, que justifique. Então, uma frase simples, mas que, Edu, mas já está claro o que eu quero, não está claro para o corretor. Tá? Explica, a justificativa é importante. Talvez a parte que as pessoas mais pequem. Às vezes você deixa de tirar um 200, você vai para 160 porque você não justificou. Você colocou direitinho, você colocou os agentes, colocou onde. É uma proposta até viável, mas você não justificou. Você não explicou, não finalizou explicando ela como ela pode ser operacionalizada. Tá? Aí você perde 40 pontos aí nesse item. A famosa criatividade, entre aspas, né? Se possível, seja criativo, né? O que é isso? A questão do porto seguro. Então, voltando até aqui no item anterior aqui, é mais fácil a gente trabalhar nisso aqui, né? Olha, letra B aqui, a proposta não precisa ser inédita. Então, tem o tema, você vai de cara no que já sua mente fica divagando, né? Puxa, o que já foi feito nessa linha sobre isso que foi bom, mas que podia ser ampliado. Você vai nisso. Mas também você pode ter uma ideia sobre algo que você já viu sendo aplicada, por exemplo, fora do Brasil e que nunca foi aplicada aqui, ou uma ideia criativa. Então, vá direto na questão da viabilidade. Essa ideia criativa, essa ideia nova, é viável? Tá? É passível de ser feita aqui? É fácil aplicação no país todo? Pode colocar. Aí você passa para um outro patamar também de 200. Tá? Se você tiver uma ideia criativa, desde que ela seja, principalmente a questão da viabilidade economicamente de fácil operacionalização. Se você perceber que fica difícil, volte para o Porto Seguro. Tá? Então, essa questão da criatividade é isso. Tá? Deixa eu ver mais até que eu escrevi. Aqui, ó. Você pode, por exemplo, propor a destinação de uma parte do orçamento de um setor para combater o problema. Criar um novo imposto, aumentar uma alíquota já existente, né? Tome cuidado, né, com isso, né? Sem esquecer da viabilidade econômica, né? Não chute nem crie achismos nesse item. Escreva apenas se tiver conhecimento do tema. Então, seja criativo se você estiver seguro. Caiu um tema que você tem, você conhece com propriedade, você tem uma ideia que você sabe há muito tempo, né? Vou voltar na questão das queimadas agora, né? Está se discutindo no Brasil todo como melhorar isso, né? Uma das coisas, por exemplo, que o governo não faz é melhorar a legislação. Um exemplo, uma ideia que eu vi outro dia que eu achei sensacional: proibir a venda de terras que tenham multas não pagas pelo IBAMA. Hoje isso não é proibido. Então é uma ideia interessante você acrescentar isso na lei. Não vou dizer que resolve, mas atenua muito o problema. Né? Então a pessoa não vai conseguir resolver, vender aquela terra dela se ela tiver uma multa, se ela não tiver pago a multa. Né? Então essa é uma ideia interessante, criativa dentro de certos aspectos, né? Mas e que nunca foi colocada em prática. É uma ideia importante também para dentro desse item. Tá? Atentar aos direitos humanos, com vocês eu fico até tranquilo, vocês são alunos que eu nunca tive problemas ligados a isso, mas é importante falar. Então, muitas vezes a gente tem... o ano passado eu vi algumas redações assim que me deixaram preocupados. Os alunos tiveram ideias, mas, por exemplo, eram ideias que para se aplicar a determinada classe da população. Então, eu me lembro claramente de uma aluna que ela fez uma intervenção na seguinte linha. Teve a ideia dela e aplicar isso às classes mais pobres, né, mais carentes. Por quê? Então, mesmo talvez sem pensar diretamente, ela foi preconceituosa nisso. Né? Por quê? Será que esse problema é só ligado às classes D e E? Será que é um problema que não está em todas as classes? Evitem, não, jamais façam isso. Tá? Não coloquem, em especial, se forem, por exemplo, palestras, coisas desse tipo. Se você falar, dar palestras às classes mais baixas da população, você está sendo preconceituoso, às vezes mesmo sem saber. Você está dizendo que só as classes mais baixas
têm problemas ligados àquilo e as mais altas não, tá? Numa questão, por exemplo, de conhecimento, né? De algum assunto específico. Não façam isso. Então, a questão dos direitos humanos não é só você claramente ser, sei lá, racista, você ser, não sei, atentar racista de alguma forma, você discriminar uma classe, ser anti-LGBTQ, mas você pode estar sendo preconceituoso sem perceber, tá? E tome cuidado com isso. Eu não vi esse ano ainda nenhuma redação assim, mas se eu perceber, eu vou chamar em box vocês, eu vou mandar um comentário, tá? Clássico sobre isso. Deixa eu voltar lá. Tá aqui tranquilo, né? Todo mundo quieto hoje. Olá, Isis, tá? Então, a questão dos direitos humanos é isso. Então, o aspecto comportamental também, né? Então, você teve uma ideia que exige uma mudança de comportamento da sociedade, tá? Escreva essa redação. Isso é um exemplo prático, aquela questão do preconceito ligado a LGBT, né? Ao público homossexual. Então, você, por exemplo, você teve uma ideia você acredita que precisa mudar o temperamento, a maneira como as pessoas veem isso, né? Coloque isso na redação, mostre a amplitude individual, a importância de você mudar a pessoa, a importância de através dela você mudar o coletivo, tá? Então esse aspecto comportamental, quando plausível, quando couber na redação, é importante também. Tá? Então acho que são 11 itens que eu coloquei aqui de maneira geral para rever essa questão da intervenção, mas eu não gosto de decorar, tá? Em nada. Eu sou da época que cursinho de Enem, de vestibular, né? Era só decoreba, né? Então a tabela química era os 7 porquinhos, né? O, S, C, T, E, P, O. Jamais esqueci esse grupo químico. Vocês não tiveram isso, né? Ainda bem. Nenhum de vocês teve, né? Professor que canta musiquinha. Eu sou da época que cursinho, você ia, o professor cantava musiquinha para vocês não esquecerem. Hoje o Enem não é mais dessa maneira. Felizmente, acabou isso, tá? Hoje o Enem, ele não obriga vocês a chegarem com fórmulas, não, ele mostra para vocês, ele dá as fórmulas, né? Mas na redação tem uma coisa importante que vocês jamais podem esquecer, que é isso aqui, tá? Esses 4 itens aqui. Quem, onde, como e justificativa. Isso vocês precisam decorar. Caiu a redação, na hora. Quem, onde, como, justificativo. Tenho isso na cabeça. Faça um mapa mental. Você fez a intervenção, você colocou quem? Ok. Você fez o onde, quando couber, ok. O como, você explicou como que lá vai ser feito, sim. Você justificou, você explicou a importância daquilo, sim. Você está com uma redação aqui, no mínimo 140 numa intervenção. Mesmo que seja mesmo uma intervenção medíocre, se ela tem todos os itens, ela tem 140, 160. Então, a intervenção é fácil você conseguir 160, se você souber esses 4 itens. Jamais, eu até já citei isso para vocês. A Thaís, a aluna da redação nota 1000 nossa, ela sempre falava, redação nota 1000 para ela redação para ela é matemática, né? E uma coisa que ela nunca esquecia, o quem, onde, como justificativa. Então ela fazia um mental quem, tuf, já colocava, onde, tá lá, como, justificativa, preencheu os 4 itens, tranquilo. Tá? As 3 redações que ela teve foram duas nota 1000 e uma nota, acho que foi 900 e alguma coisa, mas nesse critério ela teve nota máxima sempre, né? Porque é matemático isso, é o mais fácil de fazer, tá? Então eu coloquei até aqui tranquilo, relativamente, né? Eu coloquei 2 exemplos de redação nota 1000. Eu não vou ler a redação inteira, eu quero entrar direto na parte final, tá? Para a gente não perder muito tempo, onde tá claro essa divisão, tá? Os agentes, tá? Uma inclusive acho que é da própria Thaís, né? Eu não me recordo qual delas é a dela aqui que eu tinha colocado, tá? E depois a gente tem mais 2 temas aqui que eu quero que vocês vão fazer agora nessa meia hora final, tá? Então a primeira redação que eu coloquei aqui, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. É um tema recente, acho que 2 anos atrás, 2 ou 3, não me recordo agora. Então o aluno começa com isso aqui é redação nota 1000, né? Aquela contextualização importante, aquela questão do ponto a ponto, mas vamos direto aqui na intervenção, nesse último parágrafo aqui. Tá? O que o aluno aqui escreveu? Nesse sentido, ele está relacionando ao que ele já argumentou antes, urge que o Estado, por meio do envio de recursos ao Ministério da Educação, promova a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos e a capacitação de profissionais para atuarem não apenas nessas escolas, mas em instituições de ensino comuns também, objetivando a ampliação do acesso à educação aos surdos, assegurando a estes, por fim, o acesso a um direito garantido constitucionalmente.
Outrocin, óleo conectivo. Lembra que eu falei do Outrocin, né? Esse é um conectivo importante vocês saberem também. ONGs devem promover, através da mídia, campanhas que conscientizem a população acerca da importância do eficiente auditivo para a sociedade, enfatizando em mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do surdo, o qual seria capaz de participar da população economicamente ativa, PEA, né? PEA é sigla para a população economicamente ativa, como fosse concedido a este o direito à educação e à equidade de tratamento, por meio da difusão do uso de Libras. Dessa forma, o Brasil poderia superar os desafios da consolidação de formação educacional dos surdos. Vamos lá. Pergunta que eu faço a vocês antes de ler. Quantas propostas de intervenção há na redação? Está claro aqui, né? Escrevam aqui para mim. Quantas existem nessa redação? Quantas vocês perceberam? Uma, duas, três, quatro. Uma. Tem mais. Uma. Duas. Faltando a Isis só. Uma. Olha, gente, se fosse Olimpíadas, Raquel ganhava, tá? Se fosse já um concurso de Olimpíadas, tá pensando em colocar a redação das Olimpíadas, né? Tá, Raquel, vamos lá, vamos voltar na parte lá. Por isso que eu falei para vocês que é importante a gente. Ah, o Iago não tinha votado, desculpa, Iago, você demorou, tá? Perdeu a chance. Você não tinha votado, né? Eu tinha, né? Não tinha. Desculpa, tá? Eu não vi que você não tinha. Ah, você falou um também, então, tá? Vamos voltar lá na redação. Vamos lá, vamos deixar bem claro. Desde o início, tá? Então, tá claro que a pessoa já começou a intervenção no último parágrafo. Às vezes, você começa a intervenção no parágrafo anterior. Não há uma regra clara para isso. Você pode já começar a intervenção no parágrafo anterior e finalizar ela no último, tá? Então, primeira coisa que chama atenção. Vamos contar o número de linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas e meia. Essa pessoa que gastou um número de linhas em quase um terço da redação na intervenção. Não precisa gastar tudo isso, tá? Mas evitem também passar muito disso. Senão você vai perder pontos aqui na argumentação. Então, essa pessoa que está no limite. Então, vamos lá. Primeiro, o que ela está falando aqui? Urge que o Estado com E maiúsculo deixou claro que é poder público federal. Não precisa especificar. Se você colocou, já está claro, né? Por meio do envio de recursos ao Ministério da Educação, tá? Então, quem aqui, tá? Ministério da Educação, mas também o governo federal. Eu já coloquei direto no Ministério da Educação, mas é o governo federal através do Ministério da Educação, tá? Então, o que ela quer? Que o poder público financie, já está aí na viabilidade, o que é a construção de escolas especializadas em deficientes auditivos, tá? E, além disso, capacitar profissionais para atuarem não apenas nessas escolas, mas em instituições de ensino comuns também, objetivando a ampliação do acesso à educação aos surdos, assegurando a esses, por fim, o acesso a um direito garantido constitucionalmente. Aí ele continua. Outrocin, ONGs devem promover, através da mídia, campanhas que conscientizem a população acerca da da importância do eficiente auditivo para a sociedade. Gente, Outrocin é um conectivo indicativo de uma segunda ideia. Tá? Então a pessoa até deixou claro aqui. A primeira você pode até dividir em duas. Se você falasse que foram 3 ideias, não ia considerar errado. Tá? Então, quais foram as ideias aqui? Ela quer que o governo construa escolas especializadas em eficiência auditivas. É uma ideia. E ela quer também que o governo capacite esses profissionais para atuar não só nessas escolas, mas nas instituições de ensino comum também. Então, na justificativa dela, ela já colocou até talvez uma segunda ideia, né? Criar escolas para isso, mas também capacitar profissionais para trabalharem nas escolas do Brasil de maneira geral. Então, aqui você pode considerar uma ideia bem explicada ou até duas, tá? E, além disso, tá? ONGs, outros agentes aqui, eles têm que promover, através da mídia, campanhas de conscientização da população. Essa questão, gente, de campanhas de conscientização é outro porto seguro, é outra ideia batida e fácil de citar, tá? Não necessariamente através de ONGs, mas o poder público, vocês podem colocar. Então, se você tá perdido, tá no tema lá, eu não sei o que escrever, vai no Porto Seguro, vai em campanhas de conscientização, porque isso é útil vamos dizer assim, 70% dos temas, tá? Então, foram 2 ideias claras, e talvez até 3, tá? Então, as ONGs devem promover, talvez, campanhas que conscientizem a população acerca da importância do eficiente auditivo, né?
E aí ele fala a questão de mostrar a capacidade cognitiva e intelectual do surdo, né? A questão social, a questão aqui, ó, mudança de comportamento. Lembra desse item aqui, ó? Cadê? Onde que tá? Aspecto comportamental, a letra L. Então, esse aluno aqui entrou nessa linha aqui, tá? De mudar a maneira como a população brasileira vê os surdos no Brasil. Bom, vamos lá então. O Ken foi ministro da Educação, onde ele colocou essa ideia aqui, tá? A construção de escolas, né? Então, nas próprias escolas mesmo, né? Como você vai fazer isso? Criando através de palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas sobre o cotidiano e dos direitos dos surdos. Está claro isso aqui na proposta, tá? E qual foi a justificativa que ele deu? Ações culturais, porque elas têm um imenso poder transformador, né? Para que a comunidade escolar e a sociedade no geral conscientizem-se. Aqui eu coloquei só a primeira, a primeira ideia da pessoa. Eu poderia criar novamente através da segunda aqui, tá bom? Tá mais ou menos confuso ainda? Vamos para mais uma outra, que é um pouquinho mais fácil de ver. Tá aqui tranquilo, né? Vou colocar, não, pode ficar tranquilo, tá? Não vai ter redação, já está até definido, tá? Até inglês a gente até não vai ter mais, o professor Steve achou melhor não colocar. A única disciplina que vai ter de maneira clara nas Olimpíadas vai ser a tecnologia educacional. O professor Cláudio conversou com a PDZ, eles vão lançar desafios para cada série, tá bom? Deixa eu até adiantar para vocês já. As Olimpíadas vai valer para vocês 1 ponto só para participar e os ganhadores de cada etapa, de cada competição vão ter 1 ponto adicional. Então vocês podem ter até 2 pontos na média, tá? De cada, claro que com um limite. Então, por exemplo, vamos supor que a Raquel participe de 4 provas, ela ganha as 4. Ela vai ganhar 2 pontos, só não vai ganhar 4, né? Então vai ser limitado a isso. Então você ganhou uma atividade qualquer, uma gincana, você vai ter 1 ponto, se só participar você vai ter mais 1, tá? Só para explicar essa questão, para adiantar para vocês, porque hoje tem muita gente mandando perguntas aqui sobre isso. Voltando lá, então, uma outra redação mais fácil, tá? Aquela questão da violência contra a mulher. Na aula que vem, inclusive, vou até passar um tema, saindo um pouquinho, entrando numa especificidade disso, tá? Acho que até uma redação que eu já passei para vocês, onde a pessoa colocou até título, né, equilíbrio aristotélico. Já falei para vocês, título é opcional, você pode colocar ou não. Se você coloca, você já perde uma linha, não esqueça disso. Não pule uma linha entre o título, porque a tua redação do Enem ela vai estar numerada de 1 a 30. Se você pular e colocar título, você sobram 27 linhas só para você escrever. Tá? Então, se você quis colocar o título, já comece a redação na linha seguinte, que a pessoa vai entender que é sobre isso. Vamos entrar, na verdade, essa aqui é até bom a gente ler os 2 parágrafos, os 2 últimos parágrafos para entender melhor ela, tá? Vamos deixar os 2 primeiros, que é a introdução justificativa. Vamos começar do outrossim aqui. Outrossim, destaca-se o machismo como um impulsionador da violência contra a mulher. Segundo Durkheim, que eu já tinha citado antes, né, o fato social é uma maneira coletiva de agir e pensar, dotado de exterioridade, generalidade e coercitividade. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o preconceito de gênero pode ser encaixado na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo, né? O próprio Freud já tratou sobre isso, né? Aquela questão dos filhos copiarem os comportamentos dos pais. Não sei se algum de vocês já teve a curiosidade de ler sobre isso, mas tem alguns autores interessantes, importantes. Tá? O Freud não precisa nem falar, né, sobre isso, que se você citar numa redação de Enem, te leva numa amplitude maior. Vamos lá. Assim, o fortalecimento do pensamento de exclusão feminina, transmitido de geração a geração, funciona como forte base dessa forma de agressão, agravando o problema do Brasil. Agora a parte importante, tá? Entende-se para baixo com a intervenção. Entende-se, portanto. Perceberam que na redação o conectivo, portanto, aqui já é para mostrar para o corretor que você já está entrando na intervenção, para mostrar que a redação ela está bem compactada, ela não está confusa. O conectivo é para isso, gente, para mostrar, olha, o portanto, quando eu leio o portanto aqui, o que eu estou percebendo? A pessoa já vai entrar numa nova etapa, tá? Ela já vai entrar na intervenção. Então a importância do conectivo é para isso, para facilitar para o corretor perceber onde você argumentou e onde você já entrou numa nova fase, no caso, a intervenção. Então, entende-se, portanto, que a continuidade da violência contra a mulher na contemporaneidade é fruto ainda da fraca eficácia das leis e da permanência do machismo como intenso fato social. Ok. A intervenção inicia claramente aqui, ó, tá? Mas, ó, ele entrou com uma argumentação
Já no último parágrafo, então, aquilo de você não ter uma regra fechada sobre isso, né? Ele fechou a argumentação e já, com o conectivo, ele já mostrou que ele vai entrar na intervenção. A intervenção dele é isso aqui. Olha a diferença da outra, tá? A outra teve 8 linhas e meia, essa aqui teve 5. Tá? Então, em 5 linhas, a pessoa conseguiu explicar e tirar nota 1000. Então, qual foi a intervenção dessa pessoa aqui? A fim de atenuar o problema, o governo federal não precisaria ter colocado o federal aqui, se ela colocou com G maiúsculo, mas a pessoa colocou, não é, tá? Não é considerado erro também. Deve elaborar um plano de implementação de novas delegacias especializadas nessa forma de agressão, aliada à esfera estadual e municipal do poder, principalmente nas áreas que mais necessitem, além de aplicar campanhas de abrangência nacional junto às emissoras abertas de televisão como forma de estímulo à denúncia desses crimes. Dessa forma, com mais no equilíbrio proposto por Aristóteles, esse fato social será gradativamente minimizado no país. Olhem a diferença de intervenção dessa para outra, tá? 5 linhas, na verdade 4 linhas e meia, e quase metade da outra, a mesma nota de intervenção, 200. Então, a intervenção não precisa ser tão, né, bem explicada. Se você for conciso, você consegue tirar 200 fácil. Então, novamente, tá? Aqui, quantas ideias essa pessoa teve? Em 4 linhas e meia. Sem lá embaixo. Quantas ideias vocês perceberam ali nessa intervenção? 2 também. Mais alguém? Isso. Tá claro, né? São 2, tá? Então aqui são 2 ideias. Então guarda essa questão das 2, tá? Coloque 2 na redação. Se for uma, tem que estar muito bem explicada e com várias linhas de ação. Tá? O 2 é o ideal, não mais que isso que você não vai conseguir explicar. Então essa regra é importante. Então, 2, vamos lá, vamos agora colocar o quem, como, onde justificativa, tá? Quem, tá claro aqui, quem que ele quer que resolva o problema? O governo federal. Tranquilo, né? Já deixou bem claro no início. Então, mostre já o agente, você tem que mostrar logo no início da tua intervenção. Tá? Quem vai lá. Quem vai fazer aquilo lá? O governo federal. Então, o que ele colocou? O governo federal, vamos lá, deve elaborar um plano de implementação de novas delegacias especializadas nessa forma de agressão. Então, o cara, a pessoa, o aluno aqui, ele quer que o governo crie mais delegacias ligadas à violência contra a mulher. Inclusive, acho que ontem foi inaugurada uma, né? Isso aqui, uma nova delegacia da mulher, acho que aqui em Cuiabá, na mídia. Então, bom, tá claro aqui como a ideia dele é isso, tá? O que ele quer fazer? Qual é a ideia? Implementar, criar mais delegacias especializadas nessa forma de agressão. Aliada à esfera estadual e municipal do poder. Então, ó, ele já está dizendo que o governo federal tem que ter o auxílio, tá, do estadual e municipal nisso aqui. Tá? Então, ele já conectou as 3 esferas aqui, principalmente nas áreas que mais necessitem. Isso aqui até, inclusive, para mim ficou um pouco vago, tá? Aqui, tá? Nas áreas, porque está sendo... nas áreas, eu entendi áreas geográficas, tá? Mas ele poderia ter especificado isso aqui, tá? Nas áreas geográficas que mais necessitem. Então, a ideia dele foi essa, apenas isso. Aí agora vem a outra ideia aqui. Além de aplicar campanhas de abrangência nacional junto às emissoras abertas de televisão, como forma de estímulo à denúncia desses crimes. Então, tá vendo? A ideia tradicional, Porto Seguro, campanhas, né? Campanhas de conscientização, campanhas, né? Então, como eu falei, vocês estão na dificuldade? Vão no Porto Seguro. Esse cara foi no Porto Seguro aqui, tirou 200, tirou 1000 na redação e 200 nesse item aqui. Não teve nenhuma ideia mirabolante, tá? A ideia dele foi bem clássica, né? Vamos criar mais delegacias à mulher, mais delegacias contra a violência doméstica e vamos criar campanhas de conscientização. Foi só isso que ele fez, tirou a 1000 na redação. Quem? O governo federal. Onde que ele colocou? Nas áreas que mais necessitam. Eu entendi que é isso, né? Nas áreas geográficas, né? O onde, como eu já falei para vocês, às vezes ele não é aplicável, você não precisa, né, deixar claro onde é, tá? Se não for importante. O como é obrigatório, né? Então, como que ele vai fazer? Elaborar um plano de implementação de novas delegacias especializadas nessa forma de agressão. A gente subentende-se que seja através de fazer um mapeamento do Brasil, né? Ele colocou nas áreas que mais necessitam, né? Então é isso, tá? Isso é a primeira ideia dele, tá? E qual foi a justificativa? Que ações culturais têm imenso poder transformador, tá? Aquela questão de conscientizar a população. A segunda ideia dele, né? Quem, tá?
além do governo federal, já interligou os agentes aqui, tá? Nas esferas estaduais e municipais também, que são as campanhas. Então a ideia foi campanhas de conscientização, né? Onde? Nas emissoras de televisão. Ele especificou, porque ele entende que emissoras de TV têm uma abrangência específica, uma abrangência nacional. Vocês poderiam ir além e colocar mídias sociais. Hoje vocês sabem que, por exemplo, em relação eu vi uma pesquisa do Estadão de 3 anos atrás, uma pesquisa já até relativamente antiga, do final de 2016, foi publicada em 2017, dizendo que hoje já há um equilíbrio entre mídias sociais e televisão. Tá? 50% assiste televisão e 50% entram diariamente em mídias sociais também. Então hoje, eu acredito até que se você fizesse isso no Brasil, se você fizer aqui no Brasil, se você fizer novamente, talvez as mídias sociais já estejam até um pouquinho mais ampla, tá? Em relação a isso. Então, então vocês poderiam ir além aqui, se fosse uma redação mais atual, que colocar também a lei de televisão e mídias sociais, tá? Como? Né? Aplicando campanhas de abrangência nacional. E foi bem simples aqui, né? E a justificativa dele é como forma de estímulo à denúncia. Então, você fazendo essas campanhas, você vai encontrar mais mulheres que vão se identificar, vão se solidarizar e vão talvez ser estimuladas a denunciar. Vocês estão vendo um exemplo claro agora aqui em Cuiabá, recente, né? Essa denúncia que está acontecendo contra esse advogado aqui, né? Que as pessoas se uniram. Eu não conheço uma das partes, então não vou fazer juízo de caso, mas ficou claro que um grupo de pessoas se uniu para denunciar a pessoa, e aí isso está trazendo outras pessoas para denunciar essa questão também. Agora o poder público vai julgar, né? Poder público não, poder judiciário vai julgar. Então é isso, né? Então as pessoas vão à mídia, o governo estimula através de campanhas também, e aí você acaba trazendo, né, pessoas, você tira um pouco o medo das pessoas de denunciar esse tipo de violência absurda, tá? Que é a violência contra a mulher. Então, era isso, tá? É tranquilo. Então, coloquei propositadamente duas propostas, uma muito mais elaborada, uma muito mais simples, as duas tiveram a mesma nota, tá? Vamos usar então esses 10, 15 minutos finais para vocês treinarem. Aqui, eu coloquei 2 temas aqui para vocês escolherem, tá? Um, inclusive, do famoso Enem 2009, aquele foi o único Enem até hoje que vazou o tema. Vocês devem ter visto isso, né? Então tiveram que fazer uma outra redação depois da primeira. E aí o tema foi valorização do idoso. E coloquei um outro, se vocês preferirem. Eu adaptei, já teve a redação 2013, ela falava sobre a aplicabilidade da lei seca. A lei seca no ano anterior, ela tinha sido criada no Brasil. Então eu adaptei, eu coloquei o seguinte: maneiras de aprimorar os efeitos da lei seca no Brasil. Vocês também devem ter acabado de ver, acho que domingo, né, aquela adolescente de 14 anos que capotou o carro, e aí não aconteceu nada machucou, todo mundo estava lá, não aconteceu nada com os responsáveis, com ela também não, ninguém foi punido, a gente sabe que não vai dar em nada. Então já é assim, vamos dizer, ponto, porque a mesma questão do bafômetro não funcionou. Os índices não têm caído, tá? Os índices de acidentes ligados ao alcoolismo. Então é um assunto que pode voltar a cair sob essa ótica, tá? O Enem pode passar para vocês, por exemplo, ele pode passar as estatísticas de que o problema não melhorou e pedir para vocês apresentarem soluções, tá? Então seria uma redação inteligente, interessante se pedir. Então o Enem já pode dar até meio pronto para vocês. Olha, esses são os índices e nós queremos que vocês digam como melhorar a legislação da lei seca, tá? Então eu trouxe 2 aqui, eu vou dar para vocês 10 minutinhos, tá? Eu quero que vocês escrevam só a intervenção, não façam redação. Qual vocês preferem? Não, eu vou deixar livre, tá? Escolha um dos temas. Valorização do idoso é formas de valorizar o idoso. Então, você pode fazer uma redação. Eu estou até discutindo. Se alguém quiser discutir e abrir o áudio, fiquem à vontade aqui. Formas de valorizar o idoso no Brasil, tá? Então a gente vocês podem entrar na questão do preconceito, mas como nós valorizarmos a importância, vocês podem entrar naquela questão das pessoas não respeitarem as filas de idoso, das pessoas, até ultimamente eu vi muitos questionamentos disso, quererem o fim disso daí, pessoas achando que isso é privilégio, né? Então eu dei 2 temas bem distintos para vocês fazerem uma intervenção, tá? Formas de valorização do idoso no Brasil ou maneiras de aprimorar os efeitos da lei seca do Brasil. O que eu quero de vocês? Que vocês escrevam agora. Eu quero esses 4 itens aqui. Quem?
Só a ideia final. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me contextualizar qual foi a ideia geral de vocês. Mas eu quero uma intervenção. Quem vai? Quais são os agentes que vocês vão usar isso aqui? Onde isso vai ser aplicado? Como isso vai ser aplicado? É uma justificativa. Vou dar então 10 minutinhos, eu vou ficar quieto aqui, só aguardando e forçando vocês a escrever, tá? Eu estou sendo até injusto com vocês, porque numa redação de Enem vocês teriam de 1 hora, no tempo mínimo, vocês teriam que dedicar pelo menos uns 15 minutos para a intervenção, tá? E eu passei para vocês 10 minutos, tá? Apesar de ser a intervenção não ser difícil, mas no Enem vocês precisam se dedicar mais, vocês vão ter um tempo maior para se dedicar à intervenção. Ah, vamos lá, Júlia. Vou ler a tua intervenção. Então, os outros quiserem mutar, podem mutar, para terminar. Aí, quando vocês enviarem, vocês desmutam o microfone. O que você colocou? Você falou sobre a questão dos idosos, né? O Estado poderia fazer uma parceria com os asilos e nessa parceria eles poderiam fazer jogos de tabuleiro, aulas de pintura, aula de música, entre outros exemplos. Com isso, os idosos iriam se sentir mais felizes. O Estado também poderia fazer uma parceria com as escolas para as crianças e adolescentes visitarem os asilos e fazerem companhia para os idosos. Tá, vamos lá, então, pelos agentes, né? O quem? O Estado, o governo federal, ok, né? Onde? Você citou a parceria com asilos, tá? Nos próprios asilos, tá? Ok. Deixa eu ver na segunda aqui, com as escolas também, tá? O como, né? Como vai ser feito isso? Através do Estado realizar, né, atividades de jogos de tabuleiro, aula de pintura, no primeiro exemplo, e no segundo, estimular as visitas. Eu achei bem legal. Aliás, eu gostei até mais da segunda que da primeira, tá, Júlia? Bem legal essa ideia de simular, tá? E a justificativa na primeira você colocou para que os idosos se sintam mais felizes, né? E aí no segundo para fazer companhia para os idosos. Tá? Ficou assim, você colocou os 4 elementos e eu achei que ficou talvez um pouco simplista demais, mas os elementos estão aí, tá? Então o que você precisa tomar cuidado aqui, Júlia? Primeiro, o termo, ó, você colocou 2 ideias, mas as 2 similares aqui na questão da parceria em 2, tá? Tenta mudar uma palavra, o Estado poderia fazer um convênio, o Estado poderia criar programas, né? Então, tentar evitar palavras iguais aqui, em especial na questão do que fazer na justificativa. As ideias são boas. A primeira talvez seja um pouco simplista, mas não é ruim, não, tá? Essa é uma intervenção, você viu, eu te dei 10 minutos aqui para fazer, menos que isso. Numa intervenção, se você melhorasse um pouquinho mais aqui, talvez só explicando em especial na justificativa, você tiraria 200 fácil. Então eu falei, a intervenção é isso, gente. Vocês sabendo os 4 elementos lá, vocês conseguem tirar 200 nesse critério. É relativamente até tranquilo. Então eu acho que aí, Júlia, talvez faltou você, na questão da justificativa, explicar um pouquinho melhor. Você poderia ter falado, por exemplo, na saúde mental, um termo muito na moda agora, né? Melhorando a saúde mental dos idosos, mas são ideias simples, práticas, viáveis e interessantes, tá? Então essa é uma intervenção sem ler o contexto do resto, é uma intervenção que você conseguiria uns 140 no mínimo, tá? Elaborando um pouquinho melhor, poderia chegar até nos 200. Foi tranquilo. E os outros, gente? Isis, Raquel e Iago. Vou escrever aqui se eles... Só para eu saber. Eu já vou pedir eu vou pedir desculpa para você, Júlia, numa coisa que a Lília me passou agora, que tem 2 mais me aguardando aqui para falar comigo, então eu não vou poder me alongar muito mais com vocês aqui do que mais 2, 3 minutos, tá? Mas o que eu vou fazer? Assim que eu fizer esses atendimentos aqui, eu já vou corrigir, a Raquel me mandou por e-mail, eu vou responder, né? E a da Júlia eu mando pelo sistema também, tá? Eu já respondo agora e na próxima aula, se vocês quiserem, eu discuto também publicamente aqui, tá? Com o pessoal. Alguém mais está fazendo? Só para eu saber. Está finalizando. Vamos lá. Deixa eu ver da Isa aqui. A Isa entrou na questão da lei seca, né? Vamos lá. Para diminuir os agentes, o governo deveria aumentar a quantidade de blitz e de tempo de vigílias de guardas. E também poderia criar uma lei de fechar bares mais cedo para evitar acidentes à noite, né?
Eu particularmente adoro essa segunda lei, então eu sou totalmente favorável, só que é uma lei que vai criar problemas, né, com o público. Vamos lá. Um errinho aqui, Isis, tá? Deveria ter colocado governo com letra maiúscula para deixar claro que é governo federal. Quando você coloca com letra minúscula, você generaliza. Você não fala se é governo federal, estadual ou municipal, tá? Então lembra disso na próxima vez. Se for o governo federal, o governo com letra maiúscula. Ou se for com minúscula, especifica qual que é o governo, tá? Mas o agente está aí. Quem está aí. Onde? Na Blitz, a gente já lembra aquilo que eu falei para vocês, que às vezes está subentendido, né? Se você fala em Blitz, já está subentendido já que Blitz, você faz Blitz das ruas, né? Em avenidas, né? Você poderia até ter entrado aqui na questão de uma especificação melhor, por exemplo, nas saídas de shows, de grandes eventos, né? Você poderia ter entrado nisso aqui também, tá? Aumentar o tempo de vigília de guardas, né? Entendi, em relação à fiscalização, vai aumentar o quê? E aí você colocou a questão, aquela lei que agora aconteceu, né, por causa da pandemia, de fechar bares mais cedo para evitar acidentes à noite. Onde isso funciona muito bem na Inglaterra. A Inglaterra tem essa lei, tá? A Inglaterra, aliás, eu vou te dar até uma sugestão, se cair. Você não precisa nem colocar fechar o bares, mas proibir a venda de álcool a partir de tal hora. Na Inglaterra funciona assim, nos Estados Unidos também. Tá? Em muitos estados tem uma limitação. Dá 10 horas da noite, alguns é meia-noite, não pode mais vender álcool. O bar continua aberto, mas o bar, eles não podem mais vender álcool. Então, quem comprou até aquela hora termina de tomar, mas eles não vão vender a partir de lá. Só que lá a fiscalização funciona, né? Então, essa segunda ideia tua, Ides, então, ela é um pouquinho polêmica pelo fato de Brasil, mas é uma ideia, eu particularmente gosto dela, tá? Você tá muito similar à da Júlia, você colocou todos os agentes, tá? Talvez elaborando um pouquinho melhor, faltou a justificativa aí, tá? Isso, faltou você justificar, você deixar claro de por que isso vai melhorar, então faltou só justificativa aí. Mas também é uma intervenção, já com os agentes básicos lá, é uma intervenção de até 140, tá? Um padrão. Você trabalhando um pouquinho melhor também conseguiria chegar com essas duas ideias até um 200, tá? Dependendo de como você explicaria. Faltou aí na tua redação só a questão da justificativa, tá? Vamos lá na Raquel agora aqui, vamos lá. Dos idosos também, né? Manter a humanização e os direitos é necessário para a interação de todos. Começou já com uma frase, gostei. Em suma, o Estado deve aprimorar leis como o Estatuto do Idoso para assegurar os direitos dos idosos na sociedade brasileira. Caiba a conscientização de todos e interação das escolas e sociedades para projetos voltados à valorização dos idosos. Ok? Mesma coisa, tá? Estado com E maiúsculo, Raquel, para saber que é governo federal, tá? Se você coloca minúsculo, né, vai entender que qual estado? Estado de Mato Grosso, né? Então sempre governo, quando vocês querem, né, insinuar governo federal, poder público federal, estado e governo com E sempre maiúsculo, tá? Aí você fala, eu gostei, já está mais elaborada, tá, a tua intervenção. Aprimorar leis, aprimorar esse do idoso, perfeito, gostei muito, tá? Para assegurar os direitos na sociedade brasileira. Então, quem? Você já colocou o Estado, tá? Onde aqui não precisa, porque você falou em legislação, quando a legislação já subentende-se que é abrangência nacional, né? Como, né? Melhorar as leis para aprimorar o estatuto do idoso, ok, também. E a justificativa para assegurar os direitos dos idosos também. Perfeita a primeira ideia, né? Que mais? E você complementou com a conscientização, caiba conscientização, o caiba talvez não ficou muito legal essa palavra, poderia entrar para substituir por outra aqui. Através disso, dessa forma é uma expressão muito importante de uma intervenção. Guardem ela, tá? Vocês podem usar ela muito nessa parte da justificativa. Se você coloca dessa forma, né, a vírgula em seguida, eu já estou entendendo que você vai justificar o que você quer, tá? Então, você pode colocar dessa forma, né, conscientizando todos a interação das escolas e sociedades, né, de maneira geral, para projetos voltados à valorização dos idosos. Também ficou legal, tá? Aqui é uma intervenção aqui fácil para 160. Você elaborando um pouquinho mais, você chega nos 200 também de maneira tranquila, tá? Já está um pouquinho melhor. Deixa eu ver a água sua lá. Tá? Então, ó, perceberam como é fácil? Quem, onde, como justificativa? Então, eu não vou aceitar a partir de agora nenhuma intervenção de vocês quatro aqui, menos de 160, tá? E daí, como vocês vão ter tempo para elaborar, vai ficar até mais fácil. Obrigado, então, gente, tá? Até a semana que vem, daqui a pouco eu mando para vocês as redações. Um grande abraço para vocês.